Olá pessoal, boa tarde. Dando sequência aos nossos estudos do livro Emmanuel, de Chico. Hoje vamos ler o capítulo 4, a base religiosa. Antes de nós iniciarmos a leitura e o estudo propriamente dito, vamos mentalizar que a nossa irmã Marina vai fazer a prece para nós. Senhor Jesus, irmão querido, que o Senhor possa nos ajudar hoje para que possamos tirar o melhor proveito das lições deixadas pelo Senhor, pelo nosso Emmanuel e por todos os amigos espirituais que colaboraram com essa doutrina. Pedimos, Mestre, que o Senhor nos proteja, nos fortaleça, encha de fé e de esperanças os nossos corações. Peço também, Mestre, para as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e para as pessoas que estão em casa, que o Senhor possa fazer uma visita aos lares delas e também aos nossos lares, e proteja também os amigos que não puderam estar aqui conosco hoje. E queremos agradecer por mais um dia de vida a Deus, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, agradecer aos amigos espirituais que prepararam para nós, com tanto carinho, esse ambiente, para que aqui pudéssemos estar, e agradecer também aos mentores que vêm participar conosco, nos ajudar, os irmãozinhos que vêm também assistir as lições deixadas pelo Mestre Jesus. Senhor Jesus, continue conosco, nos abraçando, nos envolvendo com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Para o pessoal que não tem os livros, o primeiro texto, a Elisângela vai ler para nós aí, a base religiosa, para a gente discutir um pouquinho a respeito. A base religiosa. No futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião, e julgo mesmo que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. As suas aparentes antinomias, que derivam, na atualidade, da compreensão deficiente do homem em face dos problemas transcendentes da vida, serão eliminadas dentro do estudo, da análise e do raciocínio. Antinomia significa contradições, aparentes contradições. O que Emmanuel traz para a gente aqui? Ele, da relação e divergência que existiu e ainda existe entre ciência e religião, razão, sentimento. Então, o que Emmanuel faz? Está dizendo para nós aqui que parte das rupturas, presentes, ele parte para uma projeção otimista no futuro, uma comunhão futura, onde uma e outra, como ele diz aqui, uma e outra se completam no processo evolutivo de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. Então isso é muito importante para a gente saber que a tendência, nós sabemos que tudo evolui, estamos em plena evolução, tão só o universo, também como o nosso planeta, que realmente as coisas vão se acertando. Hoje, por exemplo, a reencarnação, tem parte de ciência que está estudando a reencarnação profundamente, a ciência está aí, a regressão de vidas. Onde que estava essa outra vida? Onde que estava? Então essas coisas devagarzinho, porque a coisa metafísica assim é complicado, porque a ciência tem que ter uma solução óbvia, tem que dar uma resposta óbvia, E as coisas transcendentais ficam um pouco ainda que precisa de comprovação, muito abstratas, Ainda perante a ciência materialista que nós temos ainda. Então, mas a tendência, não tenha dúvida, que é a harmonização entre as duas, se complementando, a ciência e a religião.
quer dizer, que no processo evolutivo nosso as coisas vão acontecendo. Agora, não podemos desprezar também a ciência, como o próprio Kardec, ele disse, né, que se um dia a ciência comprovar que alguns dos postulados espíritas ainda estão em desacordo, comprovar, fique com a ciência e não com o postulado. Mas, se ele fez isso, porque ele tinha bagagem da espiritualidade para falar isso, porque há coisas que não é brincadeira, o codificador ele foi muito bem assistido. Então, o Consolador Prometido, que foi a doutrina que chegou para nós, é exatamente para tirar as asperezas, os adereços que foram colocados, né, na doutrina, ou melhor, no cristianismo. Jesus, na realidade, não criou uma religião, mas que foram sendo agregados, como nós já estudamos aqui, estudamos quando ainda no Caminho da Luz, já vimos isso também, nosso estudo, que foram colocando conveniências, né, de acordo com o poder temporal da época, conveniência de uns e de outros, foram agregando coisas que deturparam totalmente a ideia do Cristo, que ele veio fazer o quê? Ele não veio mudar, ele não veio mudar o que Moisés disse, ele veio dar um novo olhar, em vez do olho por olho, dente por dente, né? Passou. Se alguém te ofendeu uma face, ofereça outra, dizendo que o amor realmente é a tônica de um mundo evoluído. É isso que nós estamos marchando para isso aqui. Então, basicamente, ciência e religião. Então, a base religiosa é importante para a gente saber. Hoje, por exemplo, nós sabemos a contribuição que a doutrina trouxe para nós. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no início que Kardec fala da obra, nós podemos notar que o Evangelho segundo o Espiritismo pode servir para todas as religiões. Por quê? Porque ele tirou tudo aquilo que possa ter convergência entre um e outro e colocou a parte moral, que é a que realmente é o importante. Porque evolução humana quer dizer que nós precisamos moralmente irmos melhorando. A evolução tecnológica, material, tudo é normal, mas a evolução espiritual só vai acontecer quando nós nos melhorarmos. Quando, na palavra de Paulo, né, matar o homem velho, renascer um homem novo, com novos propósitos a cada dia que passa. Esse é o nosso grande trabalho. Tanto que um dos postulados maior da doutrina espírita, além de fora da caridade uma salvação, há também que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, esse esforço para dominar as más inclinações, que é o nosso trabalho diário, constante, até o último dia da nossa presente encarnação. Porque agora, ainda mais agora, que está afunilando-se o tempo, agora está convergindo para algo que não pode mais ser detido, que é a mudança do patamar evolutivo da Terra, de um planeta de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Então, as coisas, a aceleração do tempo, que a gente fica, quase que não vemos o dia passar mais, a semana, o mês, o ano, já estou sentindo o Jingle Bell chegando já, né? Rapidinho, já quase aí, né? Parece que foi ontem. Então, essas coisas nos obrigam, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, principalmente as pessoas que nos assistem, que nem todos são espíritas ou espiritualistas, e para essa necessidade. Você que é católico, que é evangélico, que é budista, não tem problema. Siga a tua religião, mas preocupe-se com você, que você possa ser melhor a cada dia do que foi ontem. Isso sim, é o que vale. Porque o Cristo planetário, ele veio para tudo, é o governador do planeta. Ele não vai salvar só os que são cristãos, como diz certas aqui, se você não for isso, você está condenado. Não. Ele tem tudo aquilo que ele mandou Moisés, mandou Lutero, mandou Maomé, mandou Buda, tudo, gente. Cada um respeitando-se as raças de cada coisa. Ou vocês pensam que quem veio de Capela para cá foi só uma nata boazinha? Não, vieram tudo
essa bagunça, os judeus com seu orgulho, os arianos lá com o nariz em pé que vieram, e assim veio. Para quê? Para nos ajudaram muito e também para se redimirem. Mas todos os caminhos levam. Agora, o que nós precisamos é isso, colocar na nossa cabeça. Não apontamos ninguém, não dizemos que a doutrina espírita é a melhor de todas, que é a melhor. Não, de modo algum. Seja o melhor possível dentro daquela crença sua. Essa é a base. Agora, nós, a doutrina, nos dá a possibilidade de respostas que nos deixam a convicção mais plena. Não tem uma coisa, uma fé cega, você tem que crer porque é isso. Não. A doutrina nos ensina a fé raciocinada, que nós não crer. Vamos compreender primeiro para depois crer. Então isso aí é muito importante. E por dedução, de lógica, né? Se Deus é tão bom, por que Ele vai condenar alguém ao céu tocando harpa bonitinho, aí o outro ao inferno? Não tem lógica. Um pai que ama todos, que ensina o amor, que é o amor incondicional, é a tônica do universo. Então a gente tem que pensar, isso aí vai nos abrindo a convicção. Por que eu sou rico? Por que o outro é pobre? Por que eu sou perfeito e o outro não é? Que já nasceu assim? Por quê? Então aí essas convicções vão nos mostrando que cada um de nós está no seu caminho, no seu plano certinho, a sua evolução está indo devagar. Aquele que precisa ainda de freio, alento, né? É lento, mas ele está no caminho, está ótimo. O importante não é a chegada, é o caminho. Estamos a caminho. Então isso aí, quando a gente vê a história, conta a história para nós, que eu acho muito importante. Por isso que o nosso estudo do A Caminho da Luz foi muito bom, por isso mostra a história geral sobre o ponto de vista espírita e vendo o que ocorreu, por quê, e vendo que não pode repetir do mesmo jeito, porque senão o que está fazendo aqui? Nós não viemos para melhorarmos, nós não reencarnamos cada vez mais para melhorar um pouquinho, e por que vai deixar acontecer a mesma coisa? Então, é isso que a gente vai entender. E agora, em tempos de transição, é isso que realmente não podemos mais perder tempo. Alguma coisa você tem acrescentado nesse primeiro texto sobre ciência e religião? Pai, ontem o Daniel publicou compartilhou um vídeo no grupo do CNT, não sei se você chegou a ver. Não abri ainda, não deu tempo. Doutor Décio Landoli Júnior. Landoli, fantástico. Gosto muito dele. Aí o vídeo começa assim, alguém encomendou uma pesquisa com ele, eu não sei se ele é paranaense ou é catarinense, mas encomendado para ele porque ele é palestrante espírita. E médico, né? Médico, palestrante, cientista, né, na área de genética ele atua, só que não é a área principal dele. Aí ele estava explicando sobre a área genética de experiência que cientistas fazem lá, só que o cientista está preocupado com a parte física da experiência que ele está fazendo. E sem querer, sem estar preocupado com esse lado espírita, porque o cientista não é espírita, ele provou a reencarnação. Aí o Dr. Décio está explicando como que prova a encarnação, a reencarnação. Porque a partir de tal ponto da engenharia genética, há necessidade de uma outra força para dar seguimento àquela célula. A célula tronco se transformar em cada tipo de célula, tem que existir uma força que é fora daquilo lá. Aí ele explica que quando está fazendo esse movimento da engenharia genética, até chegar no bolo, que é as 32 células, que é todas as células tronco, né, as 32, até aí as informações genéticas somem. Não se consegue ver nem no microscópio nem nada. A partir daí elas reaparecem de novo nas células que dão certo, porque a maioria delas não dão certo. 3/4 das células são perdidas. Ela forma um bolo de célula que não se identifica com nada. E se continuar reproduzindo ela vai se reproduzir aleatória a mesma célula que estava antes, não vai se transformar em nada. Ou seja, a informação para a continuidade depende da outra força, que no caso
é o espírito que está reencarnando. Então Emmanuel está perfeito aqui. Isso aqui foi em 1937 que ele fez esse livro. A encomenda que fizeram para ele sobre isso é epigenética, que chama. Epigenética, é. Sobre epigenética, na obra de André Luiz. André Luiz é de 1960 para trás. Né? Aí ele fala, ó, 70 anos atrás, 70 ou mais anos atrás. A engenharia genética começou a ser divulgada como já pronta, né? De 1980 para cá. Ou seja, antes era só estudo, de 1980 para cá, que passou a se ter controle. Muito interessante. Aí, por coincidência, hoje cedo eu abri, eu falei, eu vou ler pelo menos 2 parágrafos do início né? Aí por coincidência eu abro aqui, ó, ciência e religião. Aí ele fala, ó, o cientista, que ele está preocupado lá com a genética, ele está preocupado com aquilo lá. Se ele tirar o foco daquilo lá, o trabalho vai desandar. Então ele não está preocupado com a religião. Agora no caso dele, ele já quer provar que uma coisa tem perfeita ligação com a outra. Perfeito, então, é justamente isso que está falando aqui, ó. Uma e outra, né, ciência e religião, se completam. Não está falando nem que anda junto, falando que elas se completam no processo de evolução de todas as almas, né? Então é uma interligada com a outra. Se o cientista que faz essa parte, se ele fosse se preocupar com a outra, talvez uma preocupação atrapalhe o andamento do que ele está fazendo. É verdade. Margot, lê para nós o 4.1, o tóxico do intelectualismo. 4.1, o tóxico do intelectualismo. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturadas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais. Portanto, hão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas dos jovens e indecisas. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se balançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos com a felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes, cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. Então, o que Emmanuel está dizendo para nós a respeito? É da ciência, que até então, né, a ciência sempre se preocupou, a academia, né, dizendo, em apagar a fé e a religiosidade na formação dos homens. Realmente, era só a parte física e Deus para eles era algo totalmente fora de cogitação. Isso aqui, né? Aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças de uma outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens, achando que os homens realmente são simplesmente o suprassumo, o suprassumo, tudo aqui não precisa dessa força mais, né? Contudo, essa aí, comprovadamente, é um objetivo fadado ao fracasso. Então, estamos vendo. Por quê? Porque tem que irmanarem, não adianta. Fadado ao ateísmo, né? Então, e ao fracasso, por quê? Né? Porque a condição espiritual, transcendental do ser humano é inata. Veja bem,
O indígena, lá não pode ser o indígena mais fechado, que nunca viu o homem nada, ele já tem esse sentimento de algo superior. É o Deus trovão, o Deus sol, Deus a lua, o mar. Parece que é uma necessidade inata que ele tem de Todos nós temos. de ter uma coisa que não vou dizer que domine, mas que domina, que pode ser, domina que ele, domina. ou que ele tem que... Superior a ele. Uma coisa assim, não sei nem Então, explicar. isso aí nata desde os primórdios, desde os primeiros, quando adentramos o reino nominal, os primeiros lá, na sequência, já tinha esse sentimento. É uma coisa como se ele fosse parte de uma coisa maior, que não é só ele, tem uma Exatamente. coisa que ele precisa ter uma ligação. Exatamente. Né? Então, isso aí é algo que realmente ocorreu no século XX, realmente foi a ciência. Todos os cientistas que se apegavam mais a uma parte espiritualista eram jogados à academia Desacreditados, né? desacreditados. Isso aí é um fato. Então, agora pediram educação sem Deus, aniquilar a fé, o afastamento das esperanças na outra vida. Gente, analisa isso aí. Olha só, aí a gente vai e volta, tem que sempre ir voltando. Como você pode julgar um Deus que tem uma vida só, que existe uma alma, como tem, sabe que é a alma, que vê aquela pessoa miserável que sofre a vida inteirinha, enquanto o outro tem uma vida tranquila e tudo, e depois vai ter o mesmo valor? É uma coisa que não... Incoerente, né? Prega um Deus bondoso, mas ao mesmo tempo parcial. justiceiro ou parcial, né? E o seguinte, onde tem privilégio não existe justiça. É um fato. Então que Deus seria esse? Então por quê? Por que essa desigualdade e essa vida é única e acabou, ou o céu, o inferno, o purgatório, a gente é igreja católica, e aí? E esses dons que nós trazemos, uma criança de 5 anos tocando músicas fantásticas, sem partitura, sem nada, entra no piano, e outros e tantos outros. De onde que veio? Quer dizer, que Deus aquinhoou ele só, então está privilegiando aquela pessoa. Então como é que está o privilégio? Então, essas coisas, olha, eu gosto muito da doutrina espírita, porque ela nos obriga a pensar, a filosofia. Pense, indague, pergunte. Eu vou citar uma coisa pessoal, mas é rapidinho. Meu sobrinho fazia medicina, estava no último ano já. Aí um dia comecei a discutir com ele sobre espiritismo. Aí bate papo, aí ele rebate de cá, eu rebate de lá. O filho virou para mim e falou assim: muito inteligente essa tua religião, né? Quer unir a ciência com a religião, quer unir as duas, muito inteligente. Eu falei, você meu filho. É o caminho nosso, gente. Né? Então é isso que vale a pena. Só vai ter solução para a maioria dos problemas que a gente tem hoje quando realmente tiver unidos. Mas ele, por exemplo, ele viu que na faculdade ele só tem. A hora que eu mostrei para ele bater um papo, ficamos umas 2 horas batendo papo. Ele viu que eu mostrei por A mais B e tal, alguma coisa. Ele falou, inteligente essa tua religião aí, unindo ciência e religião. Razão, lógica e bom senso, meu querido, é muito difícil as pessoas. Você vai pela devagarzinho, você vai falando, as pessoas vão, não, você vai Segundo os argumentos. Não tem argumento. Por quê? Muitos acham bonito, mas não aderem. O que acontece? O medo de entrar numa coisa bonita. Mas exatamente, mas eu acho que isso é um pouco de atavismo que vem. Sim. Da religião dos pais. Minha avó era assim, meu bisavô, como é que eu vou fazer isso aqui sair, isso aqui, esse costume, essa coisa? Então, é comodismo até, né? Mas é preso ainda a sobrenatural, a algo que não pode ser modificado. Isso, tradição. Principalmente o interior de Minas. Né? Tem. Está pecando contra Deus e mudaria a religião. Quer dizer, você tem... Hoje já tem uma liberdade maior para se questionar, né? Quem está nascendo hoje, a criança adolescente, já está questionando mais e já tem essa liberdade mais. Mas já foram preparados, né? Enquanto estiver na reticidade, já foram preparados para isso. Você vai, é mudança. Tudo ao tempo certo. Tudo. Olha, Está na hora certa. como diz lá no Eclesiastes, há tempo para tudo.
para plantar, para colher, para rir, para chorar. E A assim própria vai. moçadinha de hoje, elas já colocam os pais para se questionarem também, porque nós aceitávamos nossa mãe falar porque acabou, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eles já não aceitam, eles querem saber, mas por quê? Então tem muitas coisas que eles já põem a gente para pensar. Não tem mais porquê aí pronto. Porque é o seguinte, Não no sentido assim É. de estar te desafiando ou querendo ser. Não. É no sentido assim das nossas tradições que a gente sempre aceitou sem querer saber por quê, eles já querem saber, mas por quê? Onde é que está escrito que eu tenho que fazer isso? eu ia na missa e falava, por que eu tenho que ir na missa? Porque Deus castiga se eu não for. Senta na Mas mesa, é tira o boné. Por que tem que tirar o boné? É respeito de quê? Pecado. É pecado questionar Deus, né? Então a gente não podia questionar porque era pecado. Mistério. Mistério, verdade. Porque Deus quis. Mas por quê? Porque Deus quis. Acabou, Deus queria, acabou. Que Deus ditador, né? Esse tipo de ciência aí, né, desse parágrafo, é levado ao alto número de suicídios. Né? Muito. Porque se a vida é só aqui e eu não sou feliz, eu não quero mais. Então eu quero acabar e não tem mais nada depois acabou. E esse é o problema do aniquilamento da fé, é isso aí. Não tem outra vida, só Não. isso aqui não está bom. Não quero mais. E o materialismo, né? Porque. E você sabe que a suicídio de jovens, infelizmente, até de crianças ainda. Aumentar. Isso aí era previsto, né? Agora, no final, uma grande onda de suicídio. Né? E as elevações espirituais falam muito sobre isso. Vai, fala. Ana Filomena, o Haroldo Dutra sempre cita muito isso aí da tradição também. Então, isso aí são coisas. Então, como diz aqui, o intelectualismo, né? Cienticismo, isso aí realmente intelectualismo tóxico. Ele é tóxico. Por quê? Por quê? É um adoecimento moral na faculdade intelectual. Quer dizer, você adoece, você não pode sair daquilo. Mas como? A vida é tão gostoso a gente questionar. Eu acho que a pessoa não pode aceitar uma coisa sem saber o que é. Só porque a Maria vai, outra vai, eu vou também. Só porque Deus quis. Só porque é bom para um. É verdade. E ele quis mesmo. Será que ele quis? Pois é. Alguém falou, né? Então a tendência moderna, como diz Emmanuel aqui, destacada, é que um movimento de reação, né, a século de condução de manipulador da fé que teve. Então realmente começou agora a Era da Luz, né? O século da luz, século XXI, exatamente veio para quebrar paradigma mesmo passado. Porque senão não justificaria também, gente. Então tudo tem uma sequência. Então as pessoas falam, por que o Espiritismo não veio antes? Porque não chegou na hora certa, no momento certo. Os precursores já vieram, já não deram certo. Maomé veio com o objetivo, Lutero veio, desandou. Então calma, chega no momento certo. Chegou, final do século XIX, precisou do fenômeno para o mundo acordar, para as mesas que respondiam, né? E chegou, passou a parte do fenômeno, agora estudo, vamos entender. Vamos ver a filosofia espírita mostrando. Filosofar, vamos perguntar, arguir, é assim que a gente vai. Então, o esforço da doutrina espírita é fantástico nesse campo de conciliar realmente a ciência e a religião. Isso aí é um fato que a gente não pode deixar passar em branco. E as pessoas que pensem, devem pensar mais, tem que questionar sim, ver por que tem isso aqui. Eu acho muito importante quem chega a primeira vez aqui perguntar, mas tem que perguntar. Eu vinha assim, aconteceu desse jeito, por quê? Por que é assim? Por que essa dificuldade que eu tenho com a minha família? Porque me explica. Porque eu estou cristão, vou suicidar, vou separar, vou matar, vou fazer isso. Porque aonde tem convicção de causa e efeito, que é uma lei básica do universo, é uma lei que, se você for analisar certinho, não existe vítima. Pensem bem, em hipótese alguma existe vítima, porque a consequência que cada um de nós está vivendo teve uma causa em algum momento da nossa existência, nessa ou em outras. Agora, então, não quer dizer que nós temos que ser frios calculistas com quem está sofrendo. Não.
Aí entra o amor e a misericórdia. Exatamente. Nós temos que olhar, mas entender que aquele não é uma vítima. Está colhendo o que plantou, mas nós temos o dever, sim, de ter a compaixão, a misericórdia, de ajudá-lo a dar o que é possível. Mas quem vai resolver o problema é cada um de nós. Ninguém é coitadinho. Ninguém é coitadinho. E isso é de vitimizar também, né? Tem gente que gosta de vitimizar, gosta de ser... eu sou tão sofredor. Ai, como eu sou. Como eu sou tanto. Nossa, carência. Carente. Eu joguei pedra na cruz. O que eu fiz para merecer? O que eu fiz? Mas, como diz, tal qual a lei da gravidade, que você solta e cai, causa e efeito é a mesma coisa. É uma lei que não tem como escapar. Então, feito isso, o dia que as pessoas de todas as religiões se conscientizarem disso, que ninguém salva ninguém, a não ser cada um de nós temos sim abrir a nossa mente, nós temos que morar dentro de Deus, que mora dentro de nós, né? Isso o Juliano Posati fala sempre, eu moro dentro de Deus que mora dentro de mim. Então isso é muito importante para a gente saber, então ele está dentro de mim. Agora eu que vou ter que me preocupar com isso, cada um de nós, vamos nos preocupar. Agora, varinha de condão não existe. Tomara existisse, chegasse, você está livre. É que nós vamos ver aqui da confissão auricular, né? O padre vai lá e te perdoa. Tá tudo, vai lá reto que você está limpinho. Não é que mais. Fica tranquilo. Aí volta aqui que eu falei, né? Onde tem privilégio, não tem justiça. Então, está privilegiando. Você foi tudo. Bastou uma palavra para você ficar imune, livre, complica, né? Alguma questão mais sobre esse cientifismo, esse intelectualismo? Isso aí, resumindo, é a ciência se chegando da espiritualidade. Ela vai chegar um momento que ela vai ter que, agora que realmente caminhar junto, o leque vai abrir muito, mas muito mesmo. As coisas vão desabrochar de uma tal forma que nosso mundo de regeneração, nós vamos ter um progresso além do intelectual, material, um progresso moral muito grande. É que tem uma vaga para a gente. Tomar. Mas essa vaga, nós estamos fazendo o cursinho, é o vestibular. E o mais interessante, olha que é uma coisa, joio e trigo. Vamos arrancar o joio? Não, deixa crescer, que são iguais. Só na hora que sai o cacho, que vai saber que o cacho de trigo é um e de joio é outro. Aí então é a hora de colher o joio e queimá-lo. Então, nós estamos sendo atualmente joio ou trigo? É a pergunta que cada um tem que responder. Cada um tem que se fazer, né? Porque a colheita, alguns autores dizem que até já foi feita a separação, viu? Então, vamos ver. Mas eu acredito que tem chance ainda, sabe? Tem muita chance. A gente está... Não precisamos, veja bem, não precisamos achar que vamos ficar perfeitos só por causa da entrada do mundo de regeneração. Não. Nós precisamos estar no caminho. Igual videogame, passou de fase. Não é um Passou de mundo fase. regenerado, é um mundo degenerado. O bem vai melhorar mais um pouco, mas ainda vai existir o mal ainda. Então, essa chance é uma chance de ouro, porque se nós perdermos essa, vamos voltar para o mundo de provas e expiações, ou até para o mundo primitivo, dependendo de como estamos agindo, não sabemos. Isso aí não é o caderninho de São Pedro, não, viu? É energia nossa que vai só... A própria energia que você emite, que eu emito, que vai me separar, ou vai agrupar, ou vai separar. É natural. Então, o mundo de regeneração é um mundo de frequência que vai mudar. A frequência nossa vai mudar. O padrão vibratório vai mudar. O padrão vibratório da Terra vai mudar. É isso que vai mudar. A lei de gravidade vai continuar, não vai modificar. Ninguém vai volitar, não. Que vai ficar volitando, que não vai ter, não. Então, normal. Mas a frequência, nós vamos ser preenchidos pelo bem. Essa é uma coisa... a gente pode fazer uma analogia que pode fazer. A gente vai ter esse sentimento de bem inerente dentro de nós, que às vezes vamos falhar, mas ao mesmo tempo, hoje, já, graças a Deus, alguma coisa a gente já fala, poxa, fiz caca,
Vou ter que me redimir porque eu já fiz. É uma bobeira, mas eu fico imaginando. Quando ele fala isso, eu fico imaginando aquela linha de produção de uma fábrica, de uma esteira, vamos supor, passa um tanto de ovo. Aí todo mundo tá caminhando na esteira, caminhando, daqui a pouco um vira pra lá, outro vira pra lá, outro vira pra cá, e cada um vai seguindo um. É o que eu fico imaginando. A separação do joio e do trigo aí, de cada um do seu nível. Todo mundo na esteira, mas vai cada um do seu... O maior. Esse é. Pelo tamanho, separação de ovo, de batata. Isso, de batata. Todo junto, daqui a pouco, cada um segue um caminhozinho. Mas a realidade... Não deixa de ser, eu acho. Mas é verdade. Nós estamos nesse trabalho. O trabalho nosso é esse, de preparação, de aproveitamento. Interessante, quanto de nós, cada um que tem uma história, de nós que estamos aqui. Será que todos, quanto tempo ficamos lá nos preparando, ansiando por essa oportunidade? Ansiando, esperando, até que meu pai e minha mãe aceitaram cada um de nós receber. Demorou, eu falei, não quero, isso aí foi uma tranqueira, vou receber de novo, como é que faz? Haja negociação. Haja negociação. E leva, você dorme, leva o pai com a mãe, vem cá. Mas esse bandido, ele me matou, como é que você vai receber como filho? Mas eu não vou matar mais, eu juro. Eu juro. E quem sabe se nós mesmos não pedimos um moratório, né? É lógico. Igual o espírito suicida lá, ele pediu mais 30 anos para ele se preparar. O Camilo Castelo Branco, 40 anos ele pediu de moratória para se preparar mais. Para se preparar, ele falou, não, se eu for do jeito que eu estou, se eu for, eu vou falhar de novo. Vou fracassar de novo. Então eu tenho que me preparar. Então, quando você vê, por exemplo, a sua condição social, por exemplo, né, que você vem, né, dura às vezes, tudo hoje com a doutrina abre o leque. Se nascemos assim, mas quantas vezes nós conseguimos melhorar daquela situação e saímos com todos os pontos de vista? Por quê? Porque com honestidade, com lutando contra nós mesmos, que a maior luta que existe é contra nós mesmos. É gostoso quando você vence, né? Nossa! A hora que você está lutando contra você mesmo e você vence, você fala assim, nossa, eu consegui, é muito bom. É muito bom. Mas Assim, você está tentando dominar um costume, um vício que você tem. De repente você consegue, você fala, consegui, que coisa boa, né? Mas isso aí que é a conscientização que a doutrina traz para nós, a conscientização. Você tem que se conscientizar que você não é, que ninguém é perfeito está aqui. Ponto pacífico, não somos perfeitos. Mas somos perfectíveis. Podemos mudar, né? Então o que eu tenho para fazer? Então, quando lá na questão 919, lá, conhece a ti mesmo, ele fala assim, olhar, porque nós temos que nos conhecer. Agora, nós temos uma dificuldade enorme, mesmo nos conhecendo, de amaciar os nossos defeitos e olhar o do próximo. Isso é algo. Então, a partir do momento que a gente faz essa introspecção para dentro de cada um de nós, que sabemos que somos, quando nós olhamos no espelho toda manhã, no olho daquela pessoa que está refletindo nós lá, e conversa com ele, olha, você sabe que a coisa mais difícil que tem é você conversar com o espelho. Dificílimo, porque a gente quer mascarar, e é algo que ele está mostrando, como é que você queira aqui. Se você tem uma cara irônica daquilo que você está pensando, está refletindo a ironia lá. Se está fazendo uma cara de ódio, está refletindo aquilo lá. O teu olhar está duro, está refletindo. Então esse conhecimento de si próprio é muito importante, é avaliar. Mas só temos defeitos? Não. Temos virtudes também. Alguma coisa boa temos, não tenha dúvida disso. E o resto são reminiscências. Então as pessoas que querem fazer uma regressão de vida para saber o que eu fui. Olha para dentro de você, vai saber o que você foi. Não tenha dúvida, tudo aquilo que te prende dos prazeres da vida aqui, é o que você era. Tem que olhar para você na hora da raiva, na hora que você está numa situação bem difícil, daí você vai mostrar quem você é. Olha, se a gente tivesse alguém nos fotografasse nas horas do passado, que deixa quieto, não vou nem falar, que pudesse fotografar o olhar, o jeito que a gente estava, você não faria mais. No Evangelho, o Kardec fala sobre isso. Né? Fala. Sobre quando acorda, você visse seu rosto nesse momento, não se reconheceria. Não se reconheceria. Então nós somos seres realmente
Olha, gente, quantas encarnações? Não sabemos quantas encarnações. São muitas. Todas estão dentro de nós. Todas estão dentro de nós. Lá eu fui, não, ainda sou. Sou. Enquanto eu não, como diz lá o Espírito de Verdade, amai-vos e instruí-vos, né? Eu tenho que se conhecer, até aprender a amar. Porque se eu não me amar também, saber que eu sou imperfeito, mas eu tenho que me amar, tenho que me valorizar, o suicídio para mim, se eu tirar a vida, tudo bem, se eu não me amo, eu vou acabar, né? Essas coisas. Então, aí que entra o gostoso, né? Da gente começar compreensão. A compreensão é tudo na vida, pra gente. Você vai compreendendo, vai analisando, a gente vai, até tem uma teoria muito boa, que tem muitos atores usando aí, que é do minimalismo, você já ouviu falar? É você viver com o suficiente só. Fantástico isso, pessoas que, por que eu preciso de mais, se aquilo que eu tenho me basta? Sendo que alguém vai fazer a minha cabeça para eu ter algo que eu não vou usar. As tais das liquidações é fantástico. Você vai lá, liquidação, vamos, vai compra. Por que você comprou isso? Estava barato, mas você vai usar? Você precisar? É aquela pergunta que eu sempre falo nas minhas palestras aí, né? Eu quero ou eu preciso? Você precisar de algo justificado. Agora eu quero. Se você quer, você pode esperar. Então tem um autor que sempre fala, ele vai, quando ele vai na loja, experimenta, vê o preço, tudo, dá uma semana de prazo para ver se é aquilo que ele quer mesmo, sabe? Depois que ele vai comprar. Vai em casa buscar o cartão. Isso. Mas você sabe que é uma técnica excelente isso aí? Não sai com o cartão. Porque o cartão na mão é um problema. Então o minimalista, ele vive com o essencial, o supérfluo ele não existe. E é algo que eu antevejo para um futuro. A pandemia nos mostrou isso. Né? Nos mostrou. Não podia sair para comprar roupa porque não ia sair. E nem por isso morremos, né? Porque não comprávamos roupa, né? A gente viu o que era necessário. Ficar em casa, né? Quer dizer, eu acho que 10% aprendeu na pandemia, infelizmente. Era para mais. Eu achava que depois seria mais gente, mas voltava ao normal. Vamos ver um texto? Margarete, lê para a gente o 4.2, a experiência que fracassaria. Experiência que fracassaria. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa, que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres, que costumam envenenar aí no mundo o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade de pensamento. Falo do lar e do mundo íntimo dos corações. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. Interessantíssimo isso aí, viu? Para a gente ver isso aí. É exatamente aquilo que a gente já estava comentando, né? Ciência irmanada. Religião, religar, né? Religar a Deus, essa é a função. Só que aqui realmente mudaram esse sentido de religião, ficou uma coisa muito material, muito de poder, muito de... Interessante isso aí. Então Emmanuel vem, o que ele está dizendo aqui? Ele está contrapondo a natureza do ser humano com a hegemonia intelectual materialista, dizendo o que é dizendo aqui que a experiência fracassaria. Por quê?
Porque está dizendo que você deu liberdade aos impulsos naturais. Tá certo, tem toda a liberdade possível, mas tem que ter um freio moral, porque senão automaticamente, pela lei de causa e efeito que nós sabemos, você vai tomar decisões em desacordo com as leis divinas, e o que vai acontecer? Vai ter consequências também, para a gente entender isso aí, né? Ele está falando uma educação sem a religião. Sem a religião, sem a moral. Sem ele a diz moral. aqui, sem a moral religiosa. É moral religiosa. Ele não está dizendo qual religião, está dizendo moral religiosa. Sim, sim. Subentende-se, lei de Deus, que está dentro de cada um de nós, é a base de toda a lei moral, para a gente entender, né? Então, toda essa experiência foi fadada ao fracasso. Seria a formação uma isenta dessa ligação de algo transcendental, podemos dizer assim. É algo que fracassa, porque as pessoas se tornam materialistas, totalmente materialistas, e vivem em função da matéria. E aí, nos primeiros embates da vida, quando falta algo que a matéria não vai nos fazer preencher, o que vai acontecer? Suicídio, como nós falamos. O suicídio e a depressão, a ansiedade que está tomando conta de tudo, remédios e mais remédios como muletas, quando na realidade falta a introspecção, falta o conhecimento, para ver o que está faltando na minha vida, o que precisa ser preenchido, algo que o remédio, a bula, vai mascarar e não vai resolver. Drogas. Agora inventaram uma droga que vira zumbi. Não sei o que que chama agora, não, é pior. Mas o que é isso, gente? É a ebulição do final agora mesmo. Tudo aquilo que vai sair tem que chegar no fundo do poço mesmo, para muitos, para acordar. Esses não acordarem, que sirva de exemplo para outros acordarem também. É isso que é importante para a gente entender esse momento, né? Então, o sentimento religioso é a base de todas as religiões, todas. Esse sentimento é muito importante para a gente entender, né? De todas as civilizações, quer dizer, refere-se à moral religiosa, para a gente entender, que sempre vai nortear, vai inspirar a formação do caráter e do instituto da família. Gente, a família é a base. Nós espíritas sabemos que a base nossa, da nossa evolução está na família. É onde se encontra quem? Devedores e credores de outrora, que vieram juntos para se acertarem, para evoluírem juntos. Como se destrói uma família? Não tem como. É ali que é um cadinho. Você sabe o que é cadinho? Cadinho é onde se purifica o ouro. Os joalheiros têm. É uma vasilha assim, que coloca impureza e o fogo para queimar as impurezas e ficar o ouro. Assim que é um cadinho depurador. Então, infelizmente, né, as igrejas católicas terrestres, né, podemos dizer assim, costumam envenenar, envenenar por quê? Nós somos espíritas, agora nem tanto, estigmatizados pelas igrejas, totalmente, não podia nem, mas não vai longe, eu quando era criança na minha cidade, nós não podíamos nem passar no passeio do centro espírita. Tem gente que ainda muda calçado. Hoje em dia ainda tem, né? Olha para você ver. E tem padre que ainda fala mal do espiritismo. Fala. A igreja. Lamentavelmente. Não sei por quê. Mas em compensação tem padres novos que adoram o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por quê? Porque isso aí é a evolução. Então, as religiões vão continuar, não tenha dúvida. Lá na questão 798 fala, mas com novos parâmetros, vão chegar naquilo que precisa ser dito, né? Comunicação. Os princípios espíritos que vão... Exatamente, exatamente. É isso que é importante a gente entender, né? Então, o que é moral? Moral é uma regra de bem proceder, não tenha dúvida. Ou seja, a capacidade que nós temos de distinguir o bem do mal. Está dentro de nós. Exatamente. Funda-se na observância na lei de Deus. Você tem a lei de Deus dentro de você? Você sabe. Olha, as 3 leis cósmicas dos mundos primitivos, provas, expiações e regeneração. Livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação.
Feito isso aí, você sabe. Livre-arbítrio, liberdade. Tudo bem, nós temos livres. Mas se você tiver a moral dentro de você, você vai trazer o quê? Boas escolhas. Boas escolhas vão resultar o quê? Consequências boas. Feito isso aí. Não fez? Tem a outra chance. Volta, filho. Volta. 1, 2, 3, 1000 vezes. O ser humano tem a capacidade de distinguir o bem e o mal, porque as leis de Deus estão dentro dele, ele consegue distinguir pela consciência. A consciência acusa se ele está fazendo bem ou mal. Né? E o que acontece? Mas tem indivíduos, tem seres humanos que eles se comprazem em fazer o mal. Eles escolhem, eles sabem que está fazendo mal, porque a consciência dele acusa, só que ele fica feliz com isso. Mas isso aí tem um fator também. São ainda espíritos que ainda não despertaram a consciência, lamentavelmente. Reencarnaram para isso. São os sociopatas aí, os que vivem aí, que matam 20, 30 e numa boa, tranquilo. Por quê? É um despertamento que foi dado. Agora você imagina quantas encarnações já passaram e ainda não conseguiram. Então vai ter que ter uma próxima encarnação mais dolorosa possível para que a dor faça despertar. Infelizmente, que provavelmente não deve ser mais nesse planeta. Vai ter que ir para uma outra, porque já foram dadas todas as chances. É aí que está. Mas aí ainda existem. Mas vai ser dado chance. Chance. Veja bem, eu sempre, é uma coisa para a gente meditar. Dizem alguns autores, alguns espíritos, que os portões do umbral foram abertos depois da guerra. Realmente, foram abertos por quê? Foi dada a última chance. Chico fala do encontro que tiveram, né? O governador com todos os seus, Jesus com toda a sua equipe, né? Aqui na psicosfera da Terra, dizendo que foi dado uma moratória exatamente para isso aí. Então foram abertos os portões dos umbrais para que dado toda a oportunidade daqueles realmente renitentes que vieram. Então isso que nós estamos vendo aí não é absurdo, é algo previsto. Agora, que sirva de exemplo, que a gente possa fazer o melhor possível e a cada um segundo as suas obras, né? Que é o corolário da lei de causa e efeito. Então, cada um é cada um. Vamos aprender a orar por eles. Orar por eles. A gente tem que enxergar eles como pessoas doentes. Doentes. Por isso que entra a maior definição de caridade é a questão 880, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência para com os erros alheios, né? Perdão das ofensas, e aí a gente vai. Por quê? Porque é aí que entra a compaixão, a nossa ajuda, aquele bem lembrado, orar por aqueles que estão, porque a vibração ela atinge, uma hora ela atinge. Por mais que a pessoa esteja num campo vibratório negativo, quanto mais você jogar positivo, Kardec explica lá na gente a forma de pensamento que você manda. Ele vai ficando, vai vibrando aquilo ali, não se perde. Uma hora, como o mal veste em nós também, fica em forma de pensamento, o pensamento bom também vai chegar. Mais ou menos isso. Como o mal espera uma brechinha para entrar, exato. O bem também espera brechinha para entrar também. Exatamente. Porque o mal é a ausência do bem. Tem que enfiar o bem. Exatamente. Por quê? Mas aí as pessoas vão precisar compreender, né? É a grande luta da doutrina espírita, que eu acho fantástica agora no século XXI, é trazer o estudo para dentro das casas espíritas. Isso é fundamental. E a internet ajuda muito também para as pessoas, disseminação da lei. Porque o estudo está lá, amai-vos e instruí-vos. É o despertamento, a gente tem que entender. Agora, sem compreensão, eu vou lá tomar um passe. O que você entende por passe? Não, lá estou carregado para tomar um passe. Vou lá para tirar a nhaca. Né? Mas não é só isso. A pessoa tem que entender que nós somos seres que irradiamos energia e recebemos. Que até para você tomar um passe, você tem que estar em harmonia. Você vai querer receber essa energia. Ajuda-te. Ajuda-te que o céu te ajudará.
E o passista também, ele tem que estar consciente daquela função que ele está ali para ajudar, para amar, está jogando luz aquilo ali. Mas se o paciente não tiver receptivo, perde-se totalmente. Não adianta, então tem que estar essa energia boa. Então passa também, tudo bem, é algo, é um pronto-socorro? É. Mas espiritismo é só isso. As pessoas têm que entender, o passe faz parte da fluidoterapia, a água fluida, tudo é maravilhoso, tudo complementa. Mas a melhor coisa chama-se mudança íntima de cada um de nós. Esse é o grande remédio para todos os males. É o que vai nos fortalecer na doença física, na doença moral. Essa certeza que nós temos que estamos aqui e que estamos em evolução e que toda a evolução não é um círculo fechado, é uma espiral que encerra-se um ciclo, começa-se outro em ascensão. Agora, se você não quiser... Necessidade do esforço próprio. Lá no comecinho do livro aqui que a gente viu. Exatamente. Necessidade do esforço próprio. Exatamente. É isso que a gente quer. Conscientizar as pessoas que, independente de religião, o pessoal que está nos assistindo pela internet, independente, analisa seus pensamentos, as suas atitudes, como você é na sociedade, como você é na sua família, como você é no seu trabalho. Você está sendo uma pessoa afável, uma pessoa amiga, ou você está sendo aquela pessoa que só procura defeito nos outros, como se você fosse o suprassumo. Feito isso, começa a pensar um pouquinho. Somos imperfeitos? Nós precisamos assumir que somos imperfeitos, mas estamos a caminho, modificando, um dia de cada vez. É isso que é importante. Ontem eu era, hoje eu não sou mais. Ótimo. E o gostoso é isso. A gente, quando começa, lembrar da mesma, cada um de nós, antes de a gente conhecer a doutrina, anos atrás, e ver o que você gostava que hoje não faz sentido mais, é a coisa mais gostosa do mundo. Antes eu achava que eu não vivia sem isso. Hoje... Está danado. Está danado, viu? E não sente falta, né? Não sei. É isso aí. Gente, então, para não ficar repetitivo demais, vamos deixar o restante para a próxima semana. A gente termina, então, a base religiosa. Semana que vem nós vamos ver o 4.3. Semana que vem não. Não. Semana que vem não vai ter. 7 de setembro. 7 de setembro, tá certo. Dia 14. Dia 14. 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Ok, gente? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, gente, sobre o que estudamos hoje? A questão da ciência, que foi falado, que Kardec falou que a ciência tivesse inventado alguma coisa contrária à doutrina, que identificasse com a ciência, tem acontecido o contrário. É a ciência que está chegando. Exatamente. É o que o Espírito já apresentou. Mas não é que ele tinha tanta certeza que estava boa, que ele falou isso para chamar mais. Humildade. Ele tem que falar, espera que a ciência vai chegar. É do contrário. Exatamente. Da pessoa que ele era. E estamos vendo isso aí, né? Mas complementando o que ele está falando aí, se a gente for estudar, você tem conhecimento de alguns, né? 50 anos atrás, o Dr. Paulo César Frutuoso, né? Olha que trabalho que ele faz. Fantástico, né? Espírita, o trabalho a partir do centro espírita lá, né? Frei Luiz. Teve Cajubários também. E esse novo que eu citei aí, o Dr. Décio, né? Décio eu adoro Décio. Se a gente for ver na área de estudo da mente, de psiquiatria principalmente, se não aceitar a parte espiritual, principalmente do espiritismo, né? Que veio trazer essa parte aí. Se não aceitar, o camarada não leva estudo nenhum adiante. Não leva. A gente tem lá em Juiz de Fora o Alexander Moreira Júnior, tem lá na USP, tem o Frederico Camilo Leal, né? Que está fazendo trabalho nesse sentido aí. Hoje nos hospitais da USP lá, o passe virou toque terapêutico. Entrou no SUS, né? Entrou no SUS, né? Entrou. Os médicos estão receitando passe agora. Ué. A gente
Tem que estudar e se preparar. Exatamente. Chamados a atuar, né? Exatamente, é preparar. Tudo não é só levantar. Então, não, aí que tá. É o que eu falei há pouco, né? Tem toda uma preparação E tem toda uma ciência por detrás daquilo, né? Você tem que estudar o capítulo 14 da É a gente. física quântica, não é? Também. Né? Porque É. a física quântica ela explica bem o passe. É. Essa coisa do campo eletromagnético. Campo eletromagnético, é. Mas até a física quântica é o espiritismo que explica a física quântica. Sim, Também. sim. Com certeza, com certeza. Porque eles Quer dizer, não conseguem chegar. não. E hoje, exatamente isso aí, a sombra dos elétrons modificando, muda aqui, aparece lá. O que é? Para onde foi elétrico? Para onde foi? Lado espiritual. Lógico. Se Beleza. não existe lado espiritual. Olha, esse mundo novo nosso vai ser muito legal. E tudo matéria, como o Posati está falando lá, né? Tudo Tudo energia. energia. Tudo energia. Isso aqui é O energia. átomo tem energia. Energia condensada. Tem que mudar a forma de pensar. Gente, vamos pensar o seguinte, vamos fazer tudo pra gente continuar aqui, viu? Reencarnar logo vai mudar. Exatamente. Não quero reencarnar aqui, não quero voltar para o mundo de provas, mas não. E aproveitar esse. Aproveitar agora que nós vamos para. Esse não pode faltar estudo das doutrinas espíritas. Tem que estudar. Tem que estar no centro. Tem que estudar. O estudo hoje é fundamental para a gente entender. Né? É isso que é legal. Ok, gente? Ok. Então, vamos encerrar então. A Elisângela encerra para nós. E eu já vou me despedir do pessoal que está na internet. Um grande abraço. Voltaremos no dia 14/9. Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição bem confortável e elevar o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso e agradecer a Ele a oportunidade de estar aqui, numa casa espírita, estudando, aprendendo, ou mesmo quem está em casa, acompanhando os estudos, procurando saber mais sobre nossas origens e sobre para onde vamos. E que todos esses ensinamentos nos ajudem na nossa caminhada evolutiva. Vamos pedir aos nossos amigos benfeitores que fluidifique a água que vamos tomar, que coloque nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males, e que ela também nos fortaleça e nos ajude a colocar em prática todos os nossos ensinamentos que recebemos de Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, pessoal.